Oi, quarto ano, vamos lá? Vamos fazer os nossos estudos em geografia? Nós vamos iniciar o capítulo 4, vou ver se eu consigo explicar o máximo possível do capítulo 4. E a gente vai lá para a página 272, tá? Onde a gente tem uma HQ que inicia o capítulo. Então eu vou fazer a leitura junto com vocês, gostaria que vocês também acompanhassem na página 272. Beleza? Abriram a página? Esperar. Página 272. O tema dessa página que inicia: divisões do território brasileiro. Vamos lá? Então vamos. Pessoal, olha o que o meu time deu de presente. Ele viajou para a Rússia e me trouxe essa boneca. Ela se chama Matrioska. Matri o quê? É uma boneca de madeira? Por que ela é especial? O que ela faz? É matrioska. Sim, ela é feita de madeira. E tem várias bonecas dentro dela. Olha só, ao abrir o corpo de uma boneca, tem outra boneca. Ao abrir o corpo da segunda boneca, há outra. Que legal, as bonecas estavam umas dentro das outras e foram ficando pequenas também. Legal mesmo, viu só? São 5 bonequinhas em uma. Então, na página 273, vocês vão responder em relação à HQ, né? Por que Beca estava entusiasmada com a sua boneca russa? É bem coerente essa resposta, porque ela deu até inclusive a explicação, né? Depois no 2, vocês vão responder a questões de localização, como rua, bairro, município, estado e país, todos com letra maiúscula, tá? E embaixo a gente tem assim: podemos comparar a divisão político-administrativa no Brasil como uma boneca matriótica. O local em que moramos faz parte de um território maior. Nossa rua faz parte de um bairro, que faz parte de um município, e esse município faz parte de um estado ou unidade federativa, tá? Sempre que a gente falar que unidade federativa você mora, você vai dizer que é o seu estado que você mora, que junto com os outros estados e o Distrito Federal formam um país. Assim, os municípios e os estados compõem o Brasil. Viu como essa organização lembra uma matriótica? Por quê? A gente pode voltar na página e perceber o seguinte: a boneca maior, a gente diz que ela é o país. Vamos lá. A boneca menor, a gente diz que é o município onde moramos. Vai para outra boneca menor. A outra boneca menor é o bairro onde moramos. E a outra boneca menor é a rua em que moramos. Sobra uma bonequinha lá, até sobra, só para poder explicar para vocês que é tudo uma ligação, tá? Página 274, unidades federativas, Estado e Distrito Federal. A Constituição corresponde ao principal conjunto de leis de um país. Ela indica as atribuições de cada poder e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei existente no país pode entrar em conflito com a Constituição. O artigo 1 da Constituição diz o seguinte, está em azul: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, etc. Na verdade, indissolúvel é aquilo que não se pode desligar, se desfazer, entendeu? O Brasil é um país muito grande, ele é o 5º maior país do mundo, atrás apenas da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Para que seu território seja bem administrado, ele foi dividido em unidades político-administrativas menores, que são 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal, que acaba administrando todas as outras. Vocês vão entender por quê. Por sua vez, os estados são divididos em unidades político-administrativas chamadas municípios. Em uma federação, todas as unidades federativas e municípios estão associadas diretamente ao governo central do país, que é o governo federal. Então, estados, municípios, eles têm liberdade para fazer suas próprias leis,
e eleger os seus próprios governantes. O Distrito Federal não é um estado. Ele não possui municípios. Ele é uma unidade federativa autônoma composta por 30 regiões administrativas, tá? Com exceção de Brasília, que é a capital federal do país, e a sede do governo do Distrito Federal. As demais regiões administrativas do Distrito Federal são conhecidas como cidade satélite. Mas o que é distrito? É um tipo de divisão territorial, tá? Onde a unidade federativa tem um governo autônomo, um governo próprio. Então, há também o distrito municipal, que é uma divisão territorial que pode conter um ou mais bairros, né, administrados pelos municípios. Esse é o nosso caso. A nossa unidade federativa, Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Na página 275, a gente tem um mapa da divisão política atual. É um mapa totalmente atualizado. Vocês estão cientes de que os elementos que tem no mapa são elementos que fazem a gente entender e ler esse mapa, tá? E neste caso aí, a gente nem está tendo a legenda porque ele está como um mapa totalmente explicativo por meio de esquemas de setas, tá? Então, as unidades federativas, elas são sempre representadas por uma sigla, que são formadas por 2 letras maiúsculas. Todos os estados, eles são formados por municípios. O Brasil tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e 1 distrito. O principal município do estado é a capital, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Porque fica localizado, vamos dizer assim, centro do Rio de Janeiro. Não é o centro, mas o Rio de Janeiro tem como o centrão, né, o seu principal município. O Distrito Federal, ele é a única unidade federativa que não é formada por municípios, como eu falei anteriormente. Ele é formado por divisões administrativas, regiões administrativas. E Brasília é a capital do Brasil, onde está localizado, né, a sede do governo federal. Depois a gente vai lá para a página 276 e vamos ver o que realmente significa município, tá? A gente tem como exemplo aí o mapa político do estado do Sergipe, só o Sergipe aí. Então, aqui nós temos legenda que está explicando o limite estadual e o limite municipal, tá a escala, né, desse estado e também a capital desse estado, que é Aracaju. Então, os estados, eles são divididos em unidades administrativas menores, que são chamadas de municípios. Então, esse mapa, ele está identificando que existem municípios de diversos tamanhos, sendo impossível, né, identificá-los assim. A gente tem cada pedacinho aqui desse mapa, né, coloridinho, é um município diferente. Então, os municípios, eles são as menores unidades político-administrativas, tá? São formados também por uma área urbana, uma área rural, onde se localiza, né, o setor de agricultura e tal, e a área urbana onde está localizada a cidade. E é na cidade que a gente encontra a prefeitura responsável por aquele estado, ok? Então, eu expliquei para vocês o texto da 277 e utilizando o mapa da 276. Vamos para a página 279 agora, a gente já está quase estourando 10 minutos. Diferentes tipos de limites e divisas, página 279. A gente tem 3 placas diferentes aqui, tá? Uma fala de limite de município, outra fala de divisa de estado e outra fala de fronteira. Limite de município é quando, dentro de um estado, vários municípios estão colados um ao outro. Então, quando eu saio do município X, eu entro para o município Y, por exemplo. Divisa de estado é quando a gente tem um acesso em que eu, saindo desse estado, eu estou entrando em outro. Então, ali a gente tem uma divisa que vai dividir esses 2 estados. E fronteira já é envolvendo país, tá? Fronteira já é o limite que divide um país e outro, tá bom? Então, o território brasileiro, ele é determinado por limites diferentes. E esses limites começam com limite de município, divisa de estados e fronteiras, tá bom? Essa é a diferença entre essas placas.
até que, se vocês observarem o próprio exemplo de cada placa, vocês vão conseguir entender por que essa diferença existe, ok? E para fechar aqui, os 2 minutinhos que nos restam, lá na página 280, os limites, né, de cada território, eles foram determinados ao longo do tempo de acordo com a ocupação dos humanos. Então, eles também foram alterados ao longo da história, né? Eles sofreram algumas alterações porque a população ela foi, né, se expandindo. Então, existem linhas imaginárias que dividem... Ai, começando a ficar atacada de novo de rinite. Linhas imaginárias que dividem esses municípios, né? São as linhas que a gente encontra no mapa e são chamadas de limites municipais. São aquelas que separam os municípios. E aqueles limites, né, que separam os estados, a gente chama de divisas estaduais ou limites estaduais. Então, só para relembrar, fronteira são as linhas imaginárias que vão separar os países. Então, a gente tem 3 tipos de limites diferentes, tá? Limites municipais, divisas estaduais e fronteiras. Essas também são demarcadas de acordo com o crescimento populacional, ok? Então, agora no próximo vídeo, nós vamos passar para as grandes regiões brasileiras. Vou dar uma pausa aqui, porque eu estou hoje só com 22 minutos, eu vou ter que gravar, apagar, para abrir espaço no telefone, tá bom? É isso, galera. Vamos então para o próximo vídeo, tá? Que a gente começa lá na 281 e fala de grandes regiões brasileiras. Ok para vocês? Deixa já aberto lá, tá? Na página 281. Paramos no primeiro vídeo na 280. Iniciaremos no próximo vídeo na 281. Beleza?